amados de Deus, a paz do Senhor. Hoje vamos refletir sobre a cura da lepra que há em nós. Mas antes eu gostaria de orar com você. Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigada por essa oportunidade de podermos refletir, Senhor, sobre a Tua palavra. Senhor, neste momento eu te peço, Pai, abra nossa mente e o nosso coração, Jesus, para que a gente possa receber a Tua palavra, para que a gente possa, Senhor, entender aquilo que o Senhor está falando conosco neste momento, Senhor. Pai, eu me submeto ao Teu Espírito, Senhor, que o Senhor possa me conduzir, Senhor, como um instrumento Seu neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. A cura da lepra que há em nós. Não espere um milagre naquilo que precisa de processo. A lagarta, para ela virar uma borboleta, ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo. A salvação é um milagre, mas a nossa santificação é um processo. Então nós não podemos esperar que uma pessoa se converta e a gente já queira que ela tenha uma profundidade e entendimento da palavra, de oração e de jejum. Não, nós precisamos entender que cada um de nós estamos num processo de santificação. E isso é importante para quê? Para que eu não olhe para uma pessoa que esteja num processo avançado que eu e eu me compare e me sinta mal. Também, ao contrário disso, eu não olhe para uma pessoa que acabou de se converter e eu me ache, nossa, como eu sou bom. Não. O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que cada um de nós estamos num processo diferente, mas dentro do tempo de Deus. Ressuscitar Lázaro foi um milagre, mas desatar ele foi um processo. Jesus, quando ele ressuscitou Lázaro, o que ele disse? Lázaro, saia para fora. Mas depois Jesus também disse, desatai-o. E o Senhor, Ele vai usar pessoas, assim como Lázaro, ele precisou de pessoas para desatar as faixas dele, o Senhor também vai usar pessoas para nos desatar, para nos provar, para esticar a nossa fé, para nos pregar na cruz. Porque a gente sozinho, a gente não consegue se pregar na cruz. Uma mão minha, eu consigo pregar. Mas a outra mão não. A outra mão eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém pregue ela para mim. Então Deus usa pessoas. Pode ser que neste momento tem pessoas na sua vida, seja na sua casa, no teu trabalho, as pessoas com quem você se relaciona, pessoas que às vezes irritam, né, que a gente não pode nem ouvir falar, que te dá uma irritação, ou pessoas que a gente tem vontade às vezes de, né, falar umas verdades. Essas pessoas são pessoas que Deus usa para nos provar, para esticar a nossa fé. Usa, por exemplo, para que a gente desenvolva o fruto do Espírito, que é a paciência, né? Então nós precisamos entender isso e precisamos entender também e aprender a celebrar o caminho da nossa jornada, desse nosso processo que nós estamos vivendo. Nós precisamos aprender a celebrar o dia a dia. Nós precisamos aprender a celebrar aquilo que é ordinário. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você espera para ser feliz? Porque a felicidade, a nossa felicidade, está no nosso dia a dia, no simples, no ordinário, quando estamos na presença do Senhor buscando Ele, quando estamos à mesa, sentados à mesa com a nossa família, com os nossos amigos, dando boas risadas. Isso que é felicidade. Então Deus, Ele usa o dia a dia e também usa pessoas para Ele nos transformar, né? Para transformar o nosso coração. Lázaro, ele precisou ser desenfaixado. Então Deus também vai usar pessoas na nossa vida para nos desenfaixar, né? Para pregar a nossa outra mão. Mas esses processos que nós passamos, eles são difíceis, né? Por quê? Porque perseverar é difícil. Quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, quando estamos passando por dias difíceis, é muito difícil perseverar. Nós temos a tendência do quê? De abandonar a Deus, de nos afastarmos do Senhor. Mas é exatamente nesse momento que nós precisamos nos agarrar mais ainda a Ele, né? Nos deixar ser quebrados na mão do oleiro.
E conforme nós vamos nos afastando, quando a gente não persevera na presença do Senhor, o que acontece? Além da gente retardar o nosso processo, a gente também não consegue perceber a lepra que há em nós. Nós muitas vezes não conseguimos perceber a lepra que há em nós. Aqueles 10 leprosos do texto de Lucas 17 que nós lemos, então tinham 10 leprosos numa aldeia, e aí eles viram Jesus chegando. E a lepra, biblicamente falando, ela é uma doença de cunho espiritual, né? Além de ser uma doença física, naquela época era uma doença de cunho espiritual. Mateus 10, o versículo 8 vai dizer assim: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça também. Então, a Bíblia, ela separa os enfermos dos leprosos. E foi por isso que Jesus, após curá-los, pede para que eles se apresentem ao sacerdote. Agora, a cultura dos judeus, né, a cultura judaica, lepra para eles tem um significado. Na cultura dos judeus, lepra significa falar mal de alguém na ausência dela. Ou seja, quando eu estou falando mal de uma pessoa na ausência dela, eu estou leprosa. Isso gera lepra em mim. Mas o que é lepra? Talvez você esteja se perguntando, o que é lepra? Lepra é uma insensibilidade, né? A lepra, a hanseníase, é uma insensibilidade. A doença, ela ataca os membros e você pode apertar, beliscar, a pessoa ela não sente, ela perde a sensibilidade. Então a lepra é uma insensibilidade àquilo que nós estamos vivendo, né? Aquilo que nós estamos passando. E eu gostaria agora que você fizesse um exercício comigo. Então vamos nos colocar no lugar daqueles 10 leprosos. Como se nós fôssemos leprosos. Mas em partes nós somos leprosos. Por quê? Porque nós estamos também perdendo a sensibilidade. Nós estamos perdendo a sensibilidade. O marido, quando ele ataca a esposa, ele esquece que ele está ferindo a ele mesmo. Está leproso. Nós estamos insensíveis. Nós estamos abandonando os nossos filhos à mercê de ideologias, né? A tecnologia, estão sendo doutrinados por Satanás e nós não estamos fazendo nada. Nós estamos insensíveis, leprosos. Pessoas que sentavam do nosso lado no templo, que não estão mais hoje lá congregando conosco, a gente nem percebe que não está mais ali. Nós estamos insensíveis, leprosos. As pessoas, elas estão se desviando e a gente fala assim, está desviando porque quer, conhece a palavra. Nós estamos insensíveis, estamos perdendo a sensibilidade e estamos perdendo a sensibilidade de observar aquilo que é humano. E nós estamos leprosos nos sentidos e nas exclusões. Porque o leproso naquela época de Jesus, como é que ele vivia? Ele era excluído. Ele vivia numa cidade, né, uma aldeia, como a gente viu nesse texto, separada. Ele não podia conviver com o resto da sociedade, nem com a sua família. Com os filhos, nada, ele vivia excluído. E nós estamos leprosos. Porque muitas vezes nós estamos em casa com a nossa família, mas a gente conversa por WhatsApp, a gente manda recado pelo WhatsApp. E nós estamos perdendo o ordinário, nós estamos perdendo o simples, nós estamos perdendo o dia a dia, nós estamos perdendo os nossos relacionamentos. Marido e mulher distantes na mesma casa estão leprosos, filhos distantes dos pais estão leprosos, ministérios leprosos, nós estamos cada vez mais leprosos. Aquela época, os leprosos eram excluídos e hoje muitas pessoas são excluídas também. Quem são excluídas? Um homossexual, um adúltero, uma mãe solo, um dependente químico, um divorciado. A gente vai excluindo essas pessoas porque a lepra, ela é contagiosa. E a gente vai excluindo e a gente vai cometendo os mesmos erros do que acontecia na época de Jesus. E agora, né, depois de nós entendermos esse princípio da lepra,
e que muitos de nós também estamos leprosos, esse texto se encaixa para a gente. Então os 10 leprosos, eles olharam e viram Jesus e foram na sua direção. Lá no versículo 12 fala, os 10 leprosos foram na direção certa. Ou seja, a cura para a nossa lepra não está num padre, num pastor, numa campanha de oração, não está numa corrente de oração, está em Jesus. Eles viram Jesus e foram na direção certa. A cura para a nossa lepra está em nós andarmos com Jesus, estarmos com Ele. Jesus, Ele é o caminho, somente Ele tem o poder de nos curar. E fala lá no versículo 12, eles viram Jesus, foram em sua direção, mas eles pararam a uma certa distância. O que significa isso? Hoje muitas pessoas querem Jesus, querem os milagres, querem as bênçãos, mas elas mantêm uma certa distância, elas não se aproximam totalmente. Por quê? Porque elas têm medo da luz. Porque quando a gente se aproxima de Jesus, as nossas mazelas, elas vêm para fora. Aquilo de pior que a gente tem começa a vir para fora, o Senhor começa a transformar. Então muitas pessoas mantêm uma distância de segurança de Jesus, só querem as bênçãos, só querem os milagres que o Senhor pode nos dar. E muitos também querem se aproximar, mas não se aproximam por medo de serem julgados, por medo daquilo que a religião vai fazer ou por medo daquilo que a religião está impondo. E eles acabam se sentindo mais pecadores ainda. Um exemplo da mulher do fluxo de sangue. O fluxo de sangue naquela época de Jesus era tão contagioso quanto a lepra naquela época. E aquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos, ela tocou na orla de Jesus, e quando ela toca na orla de Jesus, Jesus, ele, no meio daquela multidão, Jesus fala, alguém me tocou porque de mim saiu poder. Agora vamos lá. O que a religião, ela diz a respeito disso? A religião, ela vai dizer que aquela mulher é impura e que aonde ela tocar, aquilo vai ficar impuro também. Então, se ela tocasse em alguém, aquela pessoa ficaria contaminada. Mas o que é que Jesus, ele fala sobre isso? O que é que o reino de Deus fala sobre isso? Porque o que rege a nossa vida são os valores e os princípios do reino de Deus. E o que é que o Senhor, ele fala? Que todo impuro que toca nele, não é a impureza que vai para ele, mas o sangue de Jesus envolve aquela pessoa, e aquela pessoa, ela é purificada. Aqui com Jesus o processo é o contrário. Quando você se aproxima de Jesus, o poder do sangue na cruz é o bastante suficiente para curar toda a nossa lepra, para curar todas as nossas feridas, para curar todas as nossas mazelas. Estar com Jesus é andar na luz, é estar na luz. E aqueles leprosos, eles viram Jesus, eles se aproximaram, mas mantiveram ainda uma distância. Por quê? Porque quando você se aproxima de Jesus, você sabe aquilo que vai acontecer. E às vezes a gente fica meio com medo. Quando você não vê Jesus, você é guiado pela religião, as pessoas te conduzem. Mas quando você tem um encontro com Jesus, seus olhos se abrem, você anda sozinho. E continuando no texto de Lucas 17, no versículo 13, fala que então aos gritos clamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Então eles começaram a gritar, aos gritos. Então eles pensaram, a gente não pode perder essa chance, parafraseando. A gente não pode perder essa chance. O que a gente pode aprender com isso daqui? Que eles não se preocuparam com aquilo que os outros estavam pensando deles. Eles não se preocuparam com a reputação. Eles não tiveram vergonha. Eles estavam desesperados, e a única saída que nós temos, que é isso que nós precisamos entender, é Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Só nele nós seremos curados. Só nele nós seremos libertos. Então nós precisamos entender que muitas vezes a gente está no momento ali do culto, congregando,
E às vezes a gente olha alguém e a gente pensa, nossa, mas para que orar desse jeito? Para que cantar desse jeito, né? Para que tanto estardalhaço? Mas o que a gente precisa entender? Uma pessoa, quando ela foi muito perdoada, ela perdoa. Uma pessoa, quando ela foi muito restaurada, ela vai se lançar aos pés do Senhor e não vai ter vergonha. Não vai nem pensar o que as outras pessoas estão falando dela. Então a gente precisa entrar neste lugar. Aqueles leprosos, eles começaram a gritar porque eles precisavam do quê? De cura, de esperança que a religião não tinha para eles. O que é que a religião tinha para eles? A religião só tinha exclusão e isolamento. E Jesus é o único que pode nos curar. Continuando no texto, no versículo 14 fala: ao vê-los, ordenou: ide e mostrai ao sacerdote. Então aqui nós temos duas coisas. Primeiro, ao vê-los, Jesus, ele vê um coração sincero. Jesus, ele não está apático às nossas dores, aos nossos sofrimentos. Então, aquilo que você está passando, aquilo que você tem orado e talvez você não tenha recebido uma resposta ainda, talvez não tenha recebido a cura ou um milagre, o Senhor, ele não está apático. O Senhor, ele vê um coração sincero. O Senhor, ele vê aquilo que você está passando. E segundo, Jesus mandou eles mostrarem para o sacerdote. O que significa isso? Que Jesus, ele não joga fora toda tradição que a gente recebeu, todo o ensino que a gente recebeu. Pelo contrário, Jesus, ele respeita e ele utiliza tudo isso que a gente aprendeu para ele. Então, algumas coisas que nós fizemos quando a gente ainda não tinha os nossos olhos abertos, quando a gente ainda não havia nascido de novo, Jesus, ele respeita, mas até o momento de eu começar a enxergar. Porque a partir do momento que a gente começa a enxergar, o Senhor, ele espera uma mudança de postura nossa. Mas ele respeita toda a tradição humana, toda doutrina, todo o ensino que a gente aprendeu que não venha dele. Por isso que Jesus, ele fala para que os leprosos, eles se apresentassem diante do sacerdote. Porque Jesus, o que Jesus estava dizendo? Olha, eu respeito a cultura de vocês. Porque Jesus poderia ter falado assim, olha, estão curado, pode ir embora, porque agora quem manda aqui sou eu, agora é nova aliança. Os leprosos, eles não têm, os sacerdotes, eles não mandam mais aqui, agora quem manda sou eu. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele pede para que os leprosos se apresentem aos sacerdotes. Por quê? Porque Jesus, ele respeita a nossa cultura. Jesus respeita aquilo que existe ainda dentro de mim e de você. E ele sabe de todo o processo que nós estamos passando. E continuando o texto, no versículo 14 fala: e aconteceu que quando eles iam caminhando, foram curados. O processo da nossa cura está onde? Está na nossa obediência. Jesus mandou eles ir e eles foram. Então a cura está na obediência. Todos nós somos curados quando vamos andando com Jesus, quando nos expomos a Ele, quando estamos na sua presença. Aquele cego do tanque de Siloé, está lá em João capítulo 9, depois você pode ler essa história, como que Jesus faz? Jesus, ele cuspiu no chão, pegou a saliva dele com a lama, fez aquela lama ali, espalhou sobre os olhos do cego e deu um comando para ele, deu uma ordem: vai lavar-te ao tanque de Siloé. Siloé significa enviado. Agora, por que Jesus, ele gosta no chão, faz aquela lama ali, passa... Não era mais fácil Jesus, ele ter falado, tá curado, você foi curado, pronto, abre o olho, pode enxergar. Mas Jesus, ele não faz isso. Por quê? Por que ele mandou eles obedecerem primeiro? Porque se a gente pegar, por exemplo, Paulo, a conversão de Paulo foi papuf, foi praticamente instantânea. Mas com a gente é uma luta às vezes, não é? Pedro, vamos pegar Pedro. Pedro andou 3 anos com Jesus durante todo o ministério de Jesus. E ainda Jesus fala para ele lá em Lucas 22, depois você pode ler também. Jesus fala para ele: Pedro, quando tu
te converteres. E aí Pedro fala, né, parafraseando, Jesus, como assim? Faz 3 anos que eu estou contigo. Jesus, eu sou crente, eu sou cristã, estou dentro da igreja, toda semana eu estou dentro da igreja. Eu prego, eu canto, eu limpo, eu sou ministro. Você vai falar que eu não estou ainda? Que eu não me converti? Não, Pedro. Você ainda não se converteu. Você está num processo. Então, para alguns, Deus, ele fala, olha, vai lá e lava no tanque. E para outros, o Senhor, ele faz imediato. Mas por que o Senhor, para alguns, ele dá a ordem, igual ele pediu para o cego ir até o tanque? Porque é a obediência a Deus que vai nos trazer cura. A nossa cura está pronta. O milagre está pronto. Nós aqui não estamos prontos ainda. E o Senhor, então, está trabalhando em nós. Por isso que para alguns Deus manda caminhar para obedecer, né? E para outros, ele já vai e já faz. E continuando no texto, no versículo 15 fala: um dos 10, observando que estava curado, retornou louvando a Deus em alta voz. Muitos são curados, muitos recebem milagres, né? Não só de cura, mas de emprego, enfim, muitos provam do pão da vida, mas são poucos aqueles que agradecem e que permanecem. Quando a situação está difícil, estamos ali firme na luta, mas aí quando o Senhor nos abençoa ou a gente consegue aquilo que a gente quer, a gente malemar agradece, depois nem aparece. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. Quem muito é perdoado, muito perdoa. Porque o que Jesus fez com aqueles 10 leprosos não foi só uma cura física de uma doença, não. Foi uma restituição da vida deles. Porque o leproso, ele vivia excluído. E agora aquele leproso que voltou agradecendo a Deus, a Jesus, ele teve estava tendo a oportunidade de voltar a viver com a família. Então não foi só uma cura, mas foi uma restituição de vida. E Jesus, olhando ele era samaritano. Jesus questionou, não eram 10? Só voltaram 1? E ainda estrangeiro? E aí Jesus declarou, levanta-te, a tua fé te salvou. 10 foram curados, 1 só voltou. 10 receberam a bênção, mas 1 só retornou para agradecer. 10 foram alvos da misericórdia, mas apenas 1 foi alvo da graça. O que é que esse 1 recebeu que foi alvo da graça? Recebeu a salvação. Porque misericórdia é a gente não receber o castigo que a gente merece. E graça é a gente receber algo que a gente não merece. E a salvação é pela graça, através da fé, não por obras. Então, nós não somos salvos pelas nossas obras. O que é que aquele leproso ele fez para ele ser salvo? Teoricamente nada. Ele apenas creu, reconheceu na obra de Jesus. Ele reconheceu o que Jesus fez. Então nós precisamos também reconhecer tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Todos os milagres, todas as curas, todas as portas que o Senhor já abriu. Agradecer pela nossa salvação. Agradecer pela paz que nós temos muitas vezes em meio a tribulações. Nós precisamos reconhecer e agradecer aquilo que o Senhor já fez por nós. E eu creio que hoje o Senhor, Ele quer curar a nossa lepra. O Senhor, Ele quer curar a nossa lepra. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor, Ele sabe. E Ele quer curar a sua lepra, a minha lepra. O Senhor, Ele quer curar as nossas insensibilidades. O Senhor, Ele quer curar as nossas ingratidões. O Senhor, Ele quer curar as nossas ingratidões a pequenas coisas, nossa insensibilidade ao dia a dia, aquilo que é simples, aquilo que é ordinário. O Senhor Jesus, Ele é poderoso para nos curar.
Mas eu creio também que não só nos curar o Senhor quer. O Senhor ainda quer salvar aqueles que ainda não estão salvos. Então, aqueles que ainda não estão salvos, se lancem aos pés do Senhor. Porque Jesus, ele não quer só curar a sua lepra, mas ele também quer te salvar. Mas talvez você diga aí agora: não, mas eu não sou como essas pessoas. Não, eu não tenho lepra. Eu não tenho vícios, não sou cheia de problemas. Não, para mim está tudo tranquilo. Talvez essa seja a sua lepra. De você não conseguir enxergar que você precisa mudar. Que precisa de mudança na sua vida. E aqui, irmãos, eu não estou para julgar quem tem lepra, quem não tem lepra. Não. Esse momento, na verdade, é um lugar pra gente de humildade, um lugar de confissão. E eu também creio que aqueles que estão namorando Jesus, né, estão só a certa distância. Eu vou até um certo ponto, mas eu não me comprometo, mas eu não me exponho. Esses, eu creio em nome de Jesus que o Senhor também está quebrando essa barreira que tem impedido de você se aproximar. Se lance hoje aos pés do Senhor, que o Senhor hoje possa curar as nossas lepras, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa Tua palavra, Senhor. Por essa Tua palavra que pode nos curar, Senhor. Por essa Tua palavra que possa nos libertar. Neste momento, Senhor, eu clamo ao Teu Espírito, Pai. Vem sobre nós, Senhor. Que o Espírito Santo possa trazer, Senhor, para nós enxergarmos quais são as nossas lepras, Senhor. O que a gente tem carregado de lepra, Senhor, dentro de nós. Quais são as insensibilidades que nós temos, Senhor, e que talvez muitas vezes nós nem percebemos, Senhor. Que o Senhor possa trazer à luz, Pai, em nome de Jesus. E mais do que isso, Senhor, que o Senhor possa nos curar, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro sobre a vida dessas pessoas que estão me ouvindo. Eu declaro cura, Senhor, de toda a lepra em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, que a salvação entrou na casa de cada um, Senhor, que está assistindo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.